eu fiz doutorado, mas eu fiz doutorado, doutorado também em História Social da Ciência, na USP, né? E onde eu pude, quer dizer, eu sempre tive um pé na humanas, digamos assim, né? E tanto que em 2005, quando eu lancei um livro chamado Humanização da Medicina e seus Mitos, e foi a partir da consulta bibliográfica para esse livro que eu acabei descobrindo a medicina narrativa, ou a narrative medicine, com a doutora Rita Charon, e a partir de então, quer dizer, fiquei aguardando uma oportunidade quando poderia ter algum aprofundamento maior nisso lá com ela, né, na Columbia University, até que em 2015 houve essa oportunidade. A partir daí, quer dizer, como eu disse, já tínhamos aí várias atividades lá com o Centro de História e Filosofia da Escola Paulista, que tem o professor Dante de diretor, mas já tínhamos lá várias atividades em torno disso portanto, aí surgiu essa outra atividade prática com que procuramos lidar lá, né? Temos um grupo lá, porque onde procuramos desenvolver alguns trabalhos. A pandemia, evidentemente, atrapalhou um pouco aí o desenvolvimento dos trabalhos no sentido prático, mas eu pude encontrar na medicina narrativa uma espécie de, digamos, uma ressonância com alguma coisa que já vinha. Eu me formei em 79, né? Então os antigos professores que nos ensinavam uma clínica de uma maneira mais profunda, e a gente já tinha o hábito de escrever para além de apenas aquela mera ou a anamnese estrita, né? Nós já tínhamos aprendido esse hábito, e encontramos, na verdade, na medicina narrativa, uma ressonância com essa maneira com que nós aprendemos lá atrás, né? E que mantivemos, na verdade, quer dizer, oportunamente, o José Carlos viu lá o nosso curso, às vezes a gente conta lá os exemplos práticos da nossa vida, enfim, os casos que atendemos e tudo mais, né? Mas eu acho que, mais inicialmente, para ter uma fala inicial, eu acho que é mais isso, né? Que nós continuamos aí, na medida do possível, com essas atividades. Acho que é isso. Bom, eu sou Lorraine, boa noite a todos. Obrigada, Zé, pelo convite. Eu sou Lorraine Veranco. Eu sou clínica de formação, eu me formei em 1992 pela Souza Marques, que é uma escola privada aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz endocrinologia um tempo depois, me especializei em terapia intensiva, onde eu trabalhei durante uns 20 anos com paciente crítico. Mas foi em 2002 que eu comecei a acompanhar os pacientes oncológicos. Eu acho que para mim esse encontro com a oncologia foi um start para mim. Eu lembro que desde da faculdade eu sentia falta desse lado humanístico, né? Desse lado literário, esse lado humanístico da medicina. Eu achava que era tudo muito técnico. Então aquilo ficou remoendo, eu me formei, fui trabalhar, né, com terapia intensiva, que é mais frio ainda. E na oncologia é que eu comecei a escrever. Mas eu escrevia poesia, que era uma coisa assim, uma escrita mais para mim, né? Acho talvez até como algo que me ajudasse no dia a dia da prática médica, né? Então eu comecei a escrever poesia, publiquei um livro que chama-se A Vida Tem Seu Tom, um livro, como eu falei, feito mais para minha satisfação do que para qualquer outra coisa, mas foi um desafio, né? Você colocar seus pensamentos, os seus sentimentos num papel e mostrar a todos. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Depois do A Vida Tem Seu Tom, eu fiz um livro infantil chamado O Pequeno Poeta, que foi bastante sucesso aqui na escola dos meus filhos e que tinha um outro viés, né? Agora com público pequenininho, infantil. E aí, depois disso, eu tinha um hábito de chegar em casa, depois de uma consulta com um doente oncológico, e escrever, porque aquela interação com o outro me despertava sensações. Então, eu começava a escrever em forma de narrativa, aquele meu encontro com o doente oncológico. E dali surgiam assim, preciosidades, e eu achava que aquilo
para mim, era uma verdadeira ferramenta terapêutica, né? Humanizadora da nossa relação, né? Daquele encontro, que muitas vezes é um encontro que não é tão igual, né? É um encontro de uma pessoa detentora de um saber e de uma pessoa muito fragilizada. Não é um encontro assimétrico, não é um encontro simétrico. A gente tenta manter 23 e horas. fazer com que esse encontro seja simétrico. Eu não conhecia a medicina narrativa, foi apresentada em 2015 por um grupo aqui de humanidades que era formado pelo Ricardo Cruz, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nele, que é o Grupo Humanidades na Saúde do Samaritano, e foi a partir daí que a gente criou um grupo de medicina narrativa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com a Liga da Estácio, com o pessoal da UERJ, né, que é a Ana Luísa Malé, a Luísa Grosma, a Fátima Giovannini, a Ana Luísa Novis, e a partir daí a gente vem fazendo uma série de movimentos em prol dessa conscientização e do conceito, né? Porque as pessoas não sabem nem o que é medicina narrativa, para começar. Então, de firmar esse conceito da medicina narrativa, principalmente na formação médica. Então é isso. Essa sou eu. Então, Lorraine e o Dr. Afonso mesmo, ambos, assim, a Lorraine falou num conceito. O que significa? Qual é o conceito de medicina narrativa? Sou eu ou ele? Tanto faz, vocês... Pode falar, pode falar. A medicina narrativa, ela tem um conceito lá da professora Rita Sharon, né, que foi a médica que nomeou a medicina narrativa, mas a gente sabe que narrativa existe desde que existe a humanidade, né? Ou seja, a história ela só se torna real quando ela é narrada, né? Então nós somos contadores de história desde o início do mundo. Mas a Sharon, ela nomeou, ela era médica, é médica, então ela nomeou como medicina narrativa. O que quer dizer isso, né? É uma ferramenta, né, da prática médica que possa desenvolver competências narrativas para que nós possamos entender, interpretar melhor o outro, absorver cada gesto, cada silêncio, cada palavra daquele encontro e transformar isso numa forma mais humanizadora e seja um instrumento de terapêutica. Então, assim, a professora Rita Sharon, ela é literata, então ela usa muito a literatura, né? E eu gosto muito de uma frase do Dante Gallian, que o professor citou, que ele fala que a literatura ela reverte a desumanização, né? Então, assim, a medicina narrativa ela pode ser trabalhada com a literatura ou com as diversas outras artes performáticas que a gente conhece. Então, assim, o conceito é esse, é um conceito voltado para a humanização da relação médico-paciente, né? Porque a medicina ela é relacional, né? São encontros de subjetividades. Então, medicina narrativa, para mim, eu tenho muito apreço, eu acredito muito nela como uma poderosa ferramenta de humanização da medicina, se é que a gente pode falar em medicina humanizada sem falar num contrassenso, né? Porque o ato médico é um ato humanizador, né? Então, é isso. Eu queria até pegar um gancho no que ela acabou de falar, que é justamente esse encontro de subjetividades. Isso é bem interessante, que isso tanto remete à nossa, quando a gente fala em conceito ampliado de saúde, falando que saúde é um bem-estar físico, mental, social, mas também cultural, porque no cultural é que tem a intersubjetividade. E, portanto, eu lembro que a Rita Sharon, ela começou a acordar para essa questão quando ela foi fazer residência no Bronx, que era uma área muito carente em Nova York. Ela viu que as anamneses habituais, os doentes iam e voltavam e ela não penetrava em alguma coisa, estava faltando alguma coisa ali. E aí que ela começou a ouvir as histórias, as stories, além da history, da clinical history, né? Além da história com H, ela começou a ouvir as histórias com E, que a gente não escreve mais assim, né? Por um decreto aí, enfim,
mas que há 50 anos atrás a gente escrevia, né, para separar a story da history. Então, a Rita Sharon começou a reparar ou a ouvir essas outras histórias dos doentes que iam além dessa história clínica convencional, dói aqui, dói ali, como é que é essa dor, que a gente sabe que é importante, mas que muitas vezes não explica várias coisas em torno disso. Então, a partir dessa vivência, ela foi fazer um doutorado em literatura inglesa, onde ela explorou principalmente o autor Henry James, né? E aí ela foi fundo nessa questão da literatura, embora lá os estudantes lá e residentes lá da Colômbia, eles vão também, como lembrou agora há pouco ela aí a respeito das outras linguagens, né? A questão das outras linguagens, a Rita Sharon, ela leva os estudantes lá nos museus, digamos assim, eles vão ver lá também a linguagem visual, enfim. Então, isso é uma ideia mais de complementar assim essa noção, né? O que é a medicina narrativa. Não sei até que ponto essa pergunta do José Carlos, até que ponto responde, né? Eu acho que Difícil responder, né? Acho que foi respondida. Eu imagino que seja um pouco difícil, porque quando perguntam para a gente como se responde o que é slow medicine, a gente também não consegue responder. mas, mas é interessante que eu tive a oportunidade de assistir, eu acho que o doutor Afonso também assistiu, na Escola Paulista de Medicina, uma aula da doutora Rita Sharon. Depois eu descobri que foi a única vez que ela veio ao Brasil. Ela veio aqui, deu a aula e praticamente foi embora. Ela ficou 17 horas no Brasil. E a aula dela foi interessante, porque a aula dela foi assim, foram somente quadros, só quadros. Ela trouxe, eu lembro que ela tinha um quadro do Mark Rothko. E então, eram vários quadros assim, ela ia apresentando e ela realmente assim, ela tem uma capacidade de expressão assim extraordinária, né? E eu, assim, a Rita Sharon, ela representa assim para muita gente assim a pedra inicial do alicerce da perdão, da medicina narrativa, né? E ela tem várias publicações assim interessantes em jornais importantes, no New England, no British Medical Journal, sobre medicina narrativa, que datam mais ou menos do início do século, se não me engano, se eu estou certo. Mas eu queria saber de vocês, e aí quem se sentir mais à vontade pode responder, se a gente pode falar de uma história da medicina narrativa. Se a gente pode falar de uma história e se isso antecede esse papel assim importante e pioneiro da Rita Sharon, que, como bem a Lohane falou, foi quem deu o nome para isso, de certa forma. Olha, bom, se a Lohane quiser falar, fica à vontade, mas assim, nos anos 70, na Universidade da Pensilvânia, começou a ter uma coisa que era literatura e medicina. Então, ou seja, entre 20 e 30 anos antes da Rita Sharon, uns 30 por aí, né? Começou lá, mais assim, mas de uma maneira mais restrita, né? Então, digamos assim, se for pegar a parte literária que fosse mais explícita a respeito da medicina, como o livro A Cidadela de Cronin, ou como A Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Ou como se fosse o Alienista do Machado de Assis, quer dizer, alguma coisa, não como depois a medicina narrativa da Rita Sharon, que abriu para... Inclusive, lá, quando a gente fez o workshop lá com ela, lá tinha um filme japonês que de medicina, na verdade, ele não tinha nada, mas tinha a ver com todo esse... Aliás, uma coisa que me chamou mais a atenção lá foi essa coisa das camadas, né? Layers. Eu já cheguei a comentar isso um pouco
com vocês da Slow Medicine, mas essa coisa de várias camadas, né? Então, esse negócio do filme tinha a ver muito com essa coisa. Então, digamos assim, historicamente, tem essa fase. Você também pode ir lá para trás e pegar os médicos até brasileiros que eram escritores, né? Vários aí, famosos, até da Academia Brasileira de Letras e tal, né? Então, como a Lorraine falou, na verdade, são coisas que, de certa forma, quer dizer, a medicina, de alguma forma, ela sempre caminhou a par e passo com as ciências humanas, né? De alguma forma, né? E como ela disse, quer dizer, quando ela chegou no curso, sentiu aquela certa aridez, né? Então, a gente tem um pouco esse feeling dessa aridez, faz a gente procurar alguma coisa assim. Então, sempre, se você for ver antes da... como foi dito também, a Rita Sharon, digamos, ela pôs o carimbo, medicina narrativa, mas assim, ela certamente tem um mérito em relação a isso. Agora, antes aí, várias outras pessoas viam daqui e dali, né, procurando fazer esse link, digamos, entre literatura ou ciências humanas e a medicina. Moacir Scliar, então, análogo também, entre outros, né? Moacir Scliar mais recente, né? Aliás, a gente tem até lá no nosso curso, lá a gente explora um pouco um conto lá do Moacir Scliar, né? Mas, enfim, isso. Eu também acho, assim, eu acho que a Rita Sharon, ela somente aproveitou o momento para nomear uma coisa que existia de maneira subliminar, mas muito necessária à medicina, né? Ao profissional de saúde. Eu falo medicina, mas não é feito só por médicos, né? É interdisciplinar. Mas eu acho que desde daquela palestra lá do C.P. Snow, né, que ele fala das culturas separadas, né? Na verdade, medicina e literatura são culturas que compartilham um território muito fértil, muito comum, né? Porque ambas precisam da palavra, né, para existir. Então, assim, eu acho que ela apenas nomeou algo que já vinha se desenvolvendo. A gente tem Arthur Conan Doyle, Moacir Scliar, a gente tem diversos Guimarães Rosa, né? Temos diversos autores, Machado de Assis, e a gente, nessa leitura, você se identifica ali, né? Pode ser uma leitura não médica, mas você consegue se sensibilizar, ampliar a sua visão, ampliar os horizontes, as culturas. Então, esse é o trabalho que é feito na formação médica, que é uma forma de te sensibilizar ao outro, à diversidade, né? a cultura do outro, a crença do outro. Eu faço um mestrado em bioética mais ou menos por isso, tá? Por acompanhar a medicina narrativa, eu achei necessário incluir o quê? O valor, né? O valor que... Existe uma coisa chamada bioética narrativa. O valor dessa relação, né? O que é valor para o outro, né? O que é sentido, o que é vida para o outro, o que é morte para o outro. Então, a bioética está me ajudando também muito nesse entendimento dessa relação. Muito bom. Muito bom. Vocês acham assim que eu tenho uma ideia que tem dois pontos assim onde a medicina narrativa ela é bastante importante assim. Um deles seria na relação médico-paciente, né, como uma interface da relação médico-paciente, e outra questão um facilitador na comunicação entre os atores aí, né, seja o médico, seja qualquer outro profissional de saúde, com o paciente e sua família. Como é que vocês poderiam comentar isso? Olha, eu na Unicid, eu dou aula de medicina na Unicid também. Lá nós temos uma disciplina de comunicação, né? E que faz uso da medicina centrada na pessoa, que foi criada com a medicina de família no Canadá, a questão de uns 30 anos, e a medicina centrada na pessoa, e também usa o Calgary Cambridge, que é um questionário, uma ferramenta também, que as pessoas também falam. Cuidado para não cair
na trivialidade de tornar aquilo um protocolo, ficar protocolar, né? A medicina narrativa, ela pode também ter esse risco de repente, ela se torna, ou a comunicação, né? Uma coisa protocolar de você, deixa eu seguir tais e tais passos, etc. Então, nesse sentido da relação médico-paciente, ela deve alertar para abrir, né? Estar preparado para o inesperado, né? Porque senão a gente tem aquela coisa de que em poucos segundos a gente já corta o paciente, senão a gente vai ficar nesse corta-corta e falar, não, eu quero saber da dor, eu quero saber do sintoma, né? E a pessoa, por vezes, quer falar de outras coisas. Então, essa questão da relação médico-paciente e a comunicação, ela atualmente se tornou até mesmo uma disciplina dentro do ensino médico, no sentido de que é uma coisa que tem, pelo menos tem chamado a atenção de quem está organizando o curso médico. E lá dentro é abordado parcialmente a medicina narrativa, pelo menos da parte da medicina centrada na pessoa, da Stewart, que é a autora principal dessa obra canadense, que lá, 30 anos atrás, eles chamavam de soft medicine, como se fosse uma medicina mole, né? Enfim, mas o que hoje em dia vem ganhando espaço mais ligado aí à medicina de família, né? Mas é isso. O Afonso falou da medicina mole, né? Eu lembrei da medicina baseada em evidência. E as pessoas acham que a medicina narrativa ela é contra a medicina baseada em evidência, mas não é. Nós somos complementares à medicina baseada em evidência. E certo. eu acho assim, a medicina, a comunicação é o cerne da relação, né, médico-paciente, né? A medicina, ela é dialógica. Então, é importante que a gente tenha realmente um treinamento em comunicação. Os protocolos são para serem lidos, mas não seguidos à risca, como ele está falando. Por quê? Porque quais são os pilares, né, da medicina narrativa? É a atenção, representação e afiliação, né? Então, a atenção é a escuta ativa, é você se conectar, é aquele momento que você presta, não interrompe o paciente, aquele momento que você escuta a fala, escuta o silêncio daquela pessoa, você observa os gestos daquela pessoa, a linguagem não verbal, né? E a representação é o que você, como você percebe que ele experiencia aquela doença e como nós, como profissionais de saúde, né? Daí ele falou de vozes, eu lembrei muito de uma palestra que eu fiz no Porto. Como profissional de saúde, ele sente essa relação, como ele é representado para o profissional de saúde que está envolvido. Então, são várias vozes, né? É a voz da família, é a voz do doente, é a voz do médico, do enfermeiro, do cuidador, que a gente não pode esquecer, né? Então, é um encontro de vozes, literalmente. E a afiliação, eu estou falando de uma forma bastante resumida, tá? E a afiliação é justamente esse vínculo, né, que a gente consegue criar com essa pessoa e desenvolver e ter um poder decisório muito mais assertivo, muito mais justo, sempre pensando em equidade. Então, enfim, é isso que eu queria falar. Vera, você queria fazer uma colocação? Como nós temos muitos ligantes, o professor Afonso, ele tem uma história, né, professor, que o senhor usa muito de exemplo de como a medicina narrativa pôde ajudar a definir melhor um diagnóstico. O senhor sabe, eu sempre piso em cima desse exemplo, porque eu acho que os ligantes vão... E talvez Fica um esteja exemplo mais prático. Certo. Bom, são vários casos, né? Mas talvez acho que você está se referindo ao caso daquela senhora que tinha um problema pulmonar que provinha de um carro velho que era da casa dela, né? Certo. Então, essa é uma história de que, assim, resumidamente, né? Era uma senhora que procurou, como eu estou dizendo, já uma senhora, uma pessoa que tinha lá algo em torno de 70 anos, alguma coisa assim,
mas estava com uma tosse prolongada, né? Aquela tosse parecia que estava se cronificando. E aí começaram a pensar aquelas N investigações, né? Primeiro, evidentemente, se é alguma forma de câncer, se é tuberculose, ou então se, de repente, é alguma outra forma de uma micose pulmonar, etc. Então, enfim, ela estava... Mas faltava esse dado de entrar nessa... Porque as pessoas ficavam nessa história do sintoma, né? A tosse, como é que é a tosse, etc, etc. E faltou, como eu vi que eu estava passando uma visita ali, né, com alunos e tal, eu resolvi fazer uma pergunta diferente que às vezes a gente faz para o paciente. Como é o seu dia? Né? Eu perguntei para essa senhora, como é o seu dia? Como é, acorda, depois o que é que você faz, como é que é, o café da manhã, tarará. Aí é que foi aparecendo esse outro lado da vida dela, que na verdade ela tinha um marido que era muito dependente dela, que ele tinha sido operado de um câncer de cérebro, ficou, quer dizer, sarou, digamos, né? Curou, mas ficou com sequelas, e era uma pessoa sempre dependentíssimo desse carro. Para ele era um xodó dele, que era um carro velho, daqueles carros velhos que você todo dia liga e tem que ligar para ele funcionar. E ele ficava lá 1 hora com aquela fumaceira, um carro velho. E pela configuração daquelas casas antigas, paulistanas, né? A Vera deve saber, imaginar bem que aquele estacionamento cujo escapamento dá para dentro da janela da sala, né? Então imagina aquela fumaceira que ficava para dentro da casa dessas. E aí que foi aparecendo, aí você falando em diagnóstico clínico, o porquê que ela estava com essa tosse crônica e estavam procurando 1001 coisas e sei lá, HLA e sei lá o que de genético, de tanta coisa, né? Porque, enfim, você vai atrás, mas faltava justamente esse... E a puxada da coisa veio a partir desse como é o seu dia, que, na verdade, ela começou a falar dessa história do marido, e tem todo uma outra lado psicológico também que gira em torno dessa vida dela, relacionada com como era ela ela, na verdade, era cuidadora, ela era uma cuidadora, né? Como vocês na geriatria, vocês nessa parte do cuidados paliativos, né? Gostam de falar a respeito dos cuidadores. Ela era uma cuidadora que estava precisando ser cuidada, né? Enfim, é essa a história. Obrigada, professora. Ela ilustra bem, eu acho que essa história ilustra bem, porque a Lohane é de cuidados paliativos também, e quantas Certo. e quantas vezes a gente precisa da descrição de um dia para a gente entender alguns porquês, né? Certo. Obrigada, Certo. professora. Nada. Bom, eu só estou esperando aqui o pessoal aqui de casa, que enfim, eu falei para vocês que, mas por enquanto estamos aqui. Daqui a pouco vocês ficam com a Lohane aí, enfim, né? Eu vou contar uma história agora que foi interessante, é uma narrativa que eu vou fazer aqui, depois vocês comentam, assim, digamos que seja um caso clínico. Logo que eu comecei a trabalhar com consultório, isso foi na década de 90, eu trabalhava na Beneficência Portuguesa. E aí a gente tinha, eu e mais 2 colegas, nós tínhamos um pronto atendimento lá, junto, que era vinculado a uma equipe de clínica médica. E aí nesse pronto atendimento tinham 2 consultórios, e um consultório era para atender as consultas que surgissem ali de demanda espontânea, porque assim a questão era para desafogar um pouco o pronto-socorro das consultas que não eram urgência, mas que também precisavam de uma resolução mais rápida do que o agendamento de uma consulta posterior. E do lado tinha um consultório mesmo, com consultas agendadas. E a gente ocupava os 2 consultórios permanentemente, né? E ficávamos trocando de papel, de função. E um dia eu atendi uma senhora que foi uma das primeiras pacientes minhas nonagenárias, né? E essa paciente, assim, a maior parte dos pacientes que nos procuravam lá eram pacientes que nos procuravam por convênio.
E essa paciente, ela pagava consulta particular, assim, que era um valor bastante acessível, assim, mas ela ia lá. E aí, assim, ela ia sempre com um filho. E o filho era um senhor, depois eu vinha saber que era um advogado, e que ele ia sempre arrumado, assim, de casaco, de casaco, gravata, mas eu percebia, assim, na roupa dele, que, assim, que já tinha tido tempos melhores aqueles casacos dele, sabe? Que, na verdade, eram casacos meio gastos, assim, sabe? Velhos, assim, né? E aí, assim, por uns 3 ou 4 anos eu cuidei dessa paciente, ela ia sempre lá. E um dia eu saí da sala e o filho dela estava lá e perguntou: doutor, o senhor poderia ir lá ver minha mãe em casa? Eu não estou conseguindo trazer ela aqui porque ela não está muito bem. E aí eu estava com o final da tarde relativamente tranquilo, eu digo, tá bom, eu saio daqui e vou lá. Até porque eu, assim, tinha uma... E aí eu fui... Essa paciente morava na rua Minas Gerais, que é no final da Avenida Paulista, é uma rua que ainda preserva alguns casarões ali. Era num daqueles casarões que ela morava. E assim, o casarão, do mesmo jeito que o casaco do paciente, já tinha tido dias melhores, assim, sabe? A pintura estava meio deteriorada, assim, sabe? O jardim meio abandonado. E aí eu entrei no casarão e era a tardinha, assim, a casa toda era assim, o pé direito muito alto, assim, a casa toda meio escura, assim, meio obscura, assim, e ele me recebeu lá, assim. E eu percebi que ele me recebeu que ele estava meio consternado, assim, meio sem, não estava muito à vontade. Aí eu entrei na sala, eu levei um susto, porque tinha caixas e caixas e caixas e caixas e caixas até o teto, que era bem alto, assim, sabe? E você rodava por corredores no meio das coisas, assim. Ele era um acumulador. Ele era um acumulador. Ele era um scholar, né? Olha, E que coisa, hein? eu fui caminhando até encontrar a senhora, e a senhora estava no fundo da casa e você tinha que ir por um corredor extenso até o fim da casa. Assim, os quartos saindo ali, todos cheios de coisas, cheios de coisas, cheios de coisas. Nossa. E no final tinha um quartinho pequeno e a velhinha estava lá em cima de uma cama com um colchão praticamente, um colchão muito velho, no colchão puro, assim, sem lençóis, sem nada. Estava evacuada, desidratada, não conseguia se comunicar e provavelmente tinha tido, o que ela tinha tido era um AVC. E ela estava desesperada, né? Eles não tinham, assim, convênio, não tinham nada. E eu falei para ele, olha, ela precisa ir para um hospital, porque não tem como tratá-la aqui. Aí ele pensou se poderia ir lá para a Beneficência Portuguesa, e eu digo, olha, dá para ir para lá, mas vai ter um custo, isso, aquilo. E aí ele não tinha condição de assumir os custos. Ela acabou, na verdade, indo para um hospital lá que tem em São Paulo, que não é bem um hospital. Os padres lá do São Camilo, os camilianos, eles têm uma espécie de uma casa de repouso, que hoje, na verdade, era lá na Granja Viana, que mudou. Eles hoje têm um hospital de agudos lá. E ele acabou levando ela para lá, e ela faleceu poucos dias depois, assim. A história, assim, em si, a narrativa, mais do que qualquer outra coisa, é minha, assim. Mas a história, ela ilustra um pouco essa coisa de que a nossa visão de alguém a partir do consultório, às vezes, ela é absolutamente um fragmento do que é a vida daquele indivíduo. Sim. Que é a vida daquela pessoa. Muito, então, muito interessante. Vocês querem Bom, eu preciso sair,
mas eu queria dizer alguma coisa. Primeiro, Zé, se você não escreveu isso, você tem que escrever. Essa é a história. Segundo, outra coisa que eu ia falar, você vê que é interessante, quem procura medicina narrativa, boa parte das vezes já está com o pé nela. Isso, É só, já é meio dessa linha, né? verdade. Terceiro, não, eu só queria dizer, é um prazer em conhecer a Lohane, que às vezes eu falo Lorraine, Também. meio afrancesado, Eu mas também, assim, muito prazer. e ela continua aí, por favor, porque enfim, como eu falei, eu preciso sair, e obrigado a vocês, e obrigado, Obrigada. Lohane, ou Obrigada. Lorraine, enfim, e Obrigada, até uma professor. próxima Obrigado, vez. Tchau para professor. vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado, Tchau. professor. Muito obrigado mesmo. Anne, eu não sei se você faz visita domiciliar, mas na visita domiciliar, quando você vai ao cenário do paciente, que eu acho que é o ápice dos cuidados paliativos, é quando você tem a oportunidade de fazer essa visita domiciliar, né? É o ambulatório, a visita domiciliar e o hospital, né? Os 3 cenários. Isso. Mas você entra realmente na história do paciente com todos os personagens. Daí você vai ter junto o doente, o cuidador, o cachorro. Cachorro, isso. Muito É lindo bem, isso. é bem diferente mesmo, né? Como ele falou, eu acho que o consultório te dá uma visão muito pequena daquela pessoa. Eu vou muito na casa dos pacientes, e eu assim, de uma forma discreta, obviamente, mas a gente acaba percebendo, né, o cenário, como é a casa, os habitantes da casa, até os animais que tem. Então, assim, você entra de fato na intimidade daquela pessoa, de como ela é de fato, né? Isso é muito interessante. Agora, eu estava conversando com um amigo que faz telemedicina. A telemedicina, mesmo que você não consiga tocar, mas você entra dentro da intimidade daquela pessoa, você está dentro da casa dela, né? Você está vendo ali o ambiente, outras pessoas eles também participam da consulta. Então, também é uma outra forma de você entrar na intimidade daquela pessoa. Já que você tocou nesse ponto, eu ia pedir para você comentar outra coisa, mas você pode comentar talvez as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Mas assim, como é que você vê, Lorraine, a aplicação prática ou as implicações práticas, ou assim como você vê essa interface entre a prática cotidiana do profissional de saúde e a medicina narrativa? Eu acho que existe uma polaridade, né? Uma resistência, porque tem inúmeros outros fatores que contribuem para você não usar a narrativa, né? Fatores econômicos, né? Sociais. Mas o fato é o seguinte: a medicina narrativa ela traz essa humanização tão necessária até nos dias de hoje, né? A gente passou por uma pandemia, e a gente viu bem isso, né? Como é necessário a gente estar ao lado, né, dessas pessoas mais próximas, como profissionais de saúde, porque é uma relação de confiança, né? A medicina não existe sem confiança. Mas eu sinto assim que as pessoas desconhecem totalmente o que é medicina narrativa. Até acham graça, o que é isso? Outro dia eu estava conversando com um grande médico e ele me perguntou: isso vai te levar aonde? Você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei assim, bom, a intenção não é essa, né? A filosofia não é ganhar dinheiro, é você tornar a nossa prática médica uma prática digna, né? Um ato médico, um ato ético, um ato humano, e que você possa de fato ajudar as pessoas e se ajudar. Porque o médico, eu falo especificamente do médico porque eu sou médico, o médico ele tem aquela prepotência, né? É inerente, não com exceções, é óbvio, graças a Deus. Mas a gente tem essa prepotência de Deus, né? Somos deuses, nós curamos, nós podemos fazer de tudo. Então, assim, a visão é um pouco distorcida da medicina narrativa, mas eu acho que a maior aplicação dela, e que eu torço muito, é que seja na formação médica. Porque na formação médica você consegue, de alguma forma, incrustar isso e modificar o pensamento e os valores dessas pessoas.
Excelente. E me conta uma coisa, Lorraine, você acabou de falar de telemedicina, e eu quero entender um Isso. pouquinho melhor sobre isso, telemedicina, medicina narrativa. Eu quero, eu, eu quero escrever um livro ainda sobre isso, mas não deu tempo ainda. Mas você sabe, eu faço, né, o ambulatório de cuidado paliativo, que é chamado cuidado integrado, que eu atendo com uma psicóloga. E assim, a telemedicina tinha uma resistência muito grande, mas com a pandemia essa resistência caiu por terra, né? A gente vê que a gente consegue alcançar dimensões muito grandes do Brasil e levar cuidado para outra pessoa. É claro que não é uma conexão, é uma conexão virtual, não é uma conexão de coração, né, de toque, mas a gente consegue levar cuidado ao outro. Então, eu faço muito telemedicina, até com pessoas de idade com câncer. Eu tenho várias fotos, inclusive, eles têm uma dificuldade de acessar. Então, eu pego o telefone, ó, vamos falar pelo vídeo chamada mesmo, e fico assim 1 hora conversando com eles, mostro um cachorrinho, eles contam a história da vida toda, como se estivesse na minha frente. Então, eu acho que isso vai fazer parte do nosso futuro daqui para frente. Até para a gente poder alcançar pessoas que são mais carentes de acolhimento e de cuidado. Você imagina aí Nordeste, Norte, quantas pessoas não têm esse cuidado mínimo, né, de atenção básica de saúde. Então, eu acho que a telemedicina, eu me dei muito bem, eu super bem com a telemedicina. É claro que tem seus pontos, né? Em tese, pelo CFM, você deveria ter uma consulta presencial com essa pessoa para você depois desenvolver o lado tecnológico, né, de interação. Mas é assim, eu vejo com super positividade, sabe, Zé? Eu não sou aquela médica retrógrada, não. Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro e adaptar esse futuro o melhor possível, que a gente possa ser cada vez mais humano com o outro. Isso é uma coisa super interessante. Aí, se alguém quiser mais comentar, eu acho legal. Aí, a Vera, Lívia, os ligantes, sobre isso, assim, porque, assim, a, 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 a telemedicina, ela coloca uma questão tecnológica de aproximação da tecnologia de informação que a gente hoje detém com a prática médica. E assim, eu acho que na verdade é isso. Tudo depende realmente da forma como a pessoa se coloca para esse encontro, seja ele pessoal, seja ele virtual. Porque eu também tenho tido alguma experiência com telemedicina, e eu acho assim que muitas coisas, particularmente no que se refere à orientação sobre questões específicas, tomada de decisões, eu acho que da gente dá para fazer muita coisa. É claro que aquelas situações que eventualmente nos colocam frente à necessidade de um exame clínico, a gente fica Claro. super, mas nem sempre essas situações são necessárias, assim. E realmente, assim, a questão da acessibilidade, sabe? Na medida em que muita gente hoje não consegue dispor de médicos que façam visitas domiciliares e vão à casa do paciente, por exemplo, a acessibilidade que te permite a telemedicina, não precisando tirar uma pessoa de casa com dificuldades de mobilidade para levar até o consultório médico, e essa questão poder ser resolvida de uma maneira mais confortável para ela, às vezes para a família, para todo mundo. Eu acho que isso tudo tem que ser colocado nessa perspectiva aí que a Lorraine muito bem apontou, de que isso veio para fazer parte da vida da gente. O que a gente vai precisar realmente é de sabedoria para ponderar até onde é necessário uma coisa mais de presencialidade e até onde a coisa pode se desenvolver dentro do ambiente virtual. Isso. Chama-se sabedoria moral, Zé. Você Sabedoria poder, moral.
Sabedoria moral, você saber usar a tecnologia em prol de um gesto humano, né? De um gesto valoroso, virtuoso, né? No caso. A Ana Luísa queria fazer um comentário, um relato. A Ana Heloísa. Isso. Boa noite, vocês me ouvem? Eu vou abrir minha câmera, não estou muito apresentável, mas boa noite. Isso tudo que a gente está conversando, eu sou da Slow Medicine, né, de Petrópolis, né, sou a vice-presidente da Liga, Fernanda Boa Morte é presidente, ela está em viagem, né, por isso que ela não pôde estar presente hoje. O relato que eu queria dar, porque assim, de tudo que a gente está conversando, eu vivenciei na prática há pouquíssimo tempo, em relação ao meu pai é idoso, né, de 92 anos, e nesse período de pandemia, nós precisamos, né, foi necessário a gente utilizar a telemedicina com profissionais que já acompanhavam ele. Então, a gente precisou, desde dermatologista, a gente fez telemedicina, como também uma teleconsulta com a própria dentista dele também. Teve um período que ele teve candidíase oral e a gente conseguiu fazer esse tratamento pela teleconsulta e telemedicina. E uma outra coisa também, essa história da medicina narrativa me fez lembrar tudo que eu vivenciei com meu pai há pouco tempo, porque ele é um paciente cadeirante e com Alzheimer e Parkinson, e ele, de 6 meses para cá, ele precisou de cuidados mais intensivos, e do início desse ano para cá, vieram muitos profissionais em domicílio para poder cuidar dele, né? Desde enfermeiro, médico paliativista, e dentista, vieram todos em casa para poder tratar ele. E ele, mês passado, vai dar um mês ainda, ele veio a óbito, né? Ele faleceu, infelizmente, a gente está sofrendo muito ainda. Mas essa história toda da medicina narrativa, essa questão da consulta domiciliar, telemedicina, está fazendo muito sentido para mim, porque isso tudo eu vivenciei, né? Há pouquíssimo tempo. E quem sabe, eu até penso em, de repente, fazer um livro, né, uma medicina narrativa sobre isso que eu vivenciei, né, com meu pai, porque eu fui uma privilegiada de ter aprendido tanto. A história, esse resumo é esse, né, de ter aprendido tanto com ele. Era isso. Ana Luísa, eu até me identifiquei com a tua fala, porque eu tenho um livro, acho que eu mandei até para o Zé, chama-se O Sopro do Cosmo, que é um livro pequenininho, simples, bonito, mas que meu pai morreu com câncer de pulmão tem uns 4 anos. Durante o processo de adoecimento dele, eu fui escrevendo como um diáriozinho, tudo que eu sentia, tudo que eu vivia com ele. E aí eu prometi, eu vou lançar esse livro, eu quero que ele veja. E ele conseguiu ver, ficou super feliz, morreu 6 dias depois do lançamento. Então, e para mim isso foi muito reconfortante, foi como se eu tratasse o meu luto, né? Que era um luto já antecipado, porque era um câncer incurável, mas eu consegui com a escrita, né, com essa escrita reflexiva, curar esse meu luto. Escreve eu vou sim que querer depois. você vai se sentir bem. Eu penso. Já até tem algumas coisas, assim, alguns rascunhos, e é necessário. Com certeza. Mas a escrita, ela é altamente terapêutica. Você resolve muita coisa na escrita. Eu acho que está aí mais um relato, né? O professor Afonso convidou o Zé para colocar no papel a experiência do acumulador, e eu acho que a Heloísa pode também fazer um grande relato. Eu posso contar, não é uma história, mas recordando, na época do ambulatório da Unifesp, em 2002, nós tínhamos como chefe o professor Marco Túlio, e ele obrigava, após cada visita domiciliar, que cada especialidade, o médico, o físio, fono, psicólogo, que fosse, levasse para ele por escrito como foi a visita. Então, por isso que eu digo, né, quem teve aquela formação, né, não era só informação em cuidados paliativos, mas foi uma formação totalmente diferenciada. São as fichas paralelas da Rita Sherrill. Isso aí, muito bom. Você quer especificar um pouquinho para o pessoal melhor o que é as fichas paralelas? Acho que o professor Afonso falou rapidamente, mas...
Então, a Rita Sharon, ela pedia aos alunos que escrevessem, ao final dos atendimentos do dia, tudo o que eles vivenciaram com aqueles pacientes. Então, eles escreviam, faziam um texto, um conto, e essa escrita não técnica, né? Tinha escrita técnica, lá o prontuário, e tem a escrita não técnica, né? Que era do âmbito humanístico, né? Sentimental até, vamos dizer. E aí essas fichas ela chamava de parallel charts, que eram as fichas paralelas, em que ela usava para eles lerem, e às vezes até o doente mesmo escrevia o que ele sentia, como ele se sentia naquele momento da doença, né? Como aquela doença transformava a vida dele. E o doente lia também para o médico. Então eram duas formas de criar a ficha paralela. Muito legal. Lohane, me fala uma coisa. Se fosse apontar assim, literatura relativa à medicina narrativa, desde o ponto de vista de publicações em revistas médicas especializadas, que você tem alguma coisa no New England, e livros, assim, tanto livros estrangeiros quanto... você saberia, assim, apontar alguma Você coisa? diz tecnicamente ou... De medicina que fale sobre medicina narrativa, especificamente. Tem os livros do Atul Gawande, da Danielle Ofri. Eu Uhum. posso depois passar pelo WhatsApp, eu tenho alguns aqui. Tem um livro muito antigo que eu tenho, chamado Doença e Criatividade. Ele é ótimo porque ele fala de todos os músicos e pintores da história da humanidade que tinham doenças e relacionava a doença com a narrativa, com a escrita, ou com a pintura, ou com a música. Tem a própria Rita Sharon, tem o Brian Hurwitz, que é da Inglaterra, Patricia Greenwald. Eles têm muitos artigos da BMJ, da British Medical Journal. Eu posso separar alguns e mandar pelo nosso WhatsApp. Perfeito. Acho legal. Mas E tem bastante coisa. eu sei que tanto você quanto a Lívia têm uma relação muito boa com Coimbra, com os portugueses. Ah, sim! Ainda tem o livro da Isabel Fernandes, Contar com a Medicina. A Isabel está aposentando, mas em Portugal, para mim, ela é a referência, né? A Universidade de Lisboa. Né? E esse livro aqui? Esse livro aí eu recomendo hoje, agora. A Arte do Encontro. Conta um pouco sobre ele. Pois é, então assim, nós três, né, eu médica, a Ana Luísa e a Fátima são psicólogas, a Fátima é psicanalista, a Fátima é ligada à educação médica, né, ligada à Estácio de Sá, da Liga de Humanidades da Estácio de Sá. A gente, assim, super apaixonadas as três por medicina narrativa, a gente pensando, vamos fazer um livro, mas vamos chamar muita gente para escrever, cada um de forma interdisciplinar, cada um do seu jeito. A gente chamou até aluno da Liga para escrever. Foi bem bacana isso. Da Liga da Estácio, de Cuidado Paliativo. Então eu, assim, na careta, liguei para a professora Rita, mandei um e-mail para a professora Rita Sharon, ela aceitou na hora, falei, não acredito, que a mulher super ocupada, ela fez o prefácio, né, que é um prefácio maravilhoso, assim. E Maravilhoso. aí a gente foi chamando Portugal, né, que tem a Susana Magalhães do Porto, a Isabel Fernandes da Universidade de Lisboa, as enfermeiras do Porto, aqui do Brasil, JJ Camargo do Sul, o Dante Galian de São Paulo. Fomos chamando assim várias pessoas, Morgana Massetti, do Projeto Vozes de São Paulo, e aí a gente reuniu cada um dentro da sua expertise com a medicina narrativa, dentro da sua disciplina, pudesse escrever. A gente chamou filósofos lá de Matosinhos, né, de um hospice em Matosinhos de Portugal, que a gente conheceu. Então, assim, foi um trabalho belíssimo e super completo, sabe? Esse livro realmente ele está maravilhoso. Eu estou querendo ver se a gente consegue fazer uma edição em inglês dele para lançar lá. Enfim, eu acho que para o Brasil é um livro que tem uma super referência em conceito, em definições, em aplicabilidade, medicina narrativa. Tem exemplos, né? Porque tem contos de medicina narrativa. Eu recomendo que vocês adquiram.
É muito bom mesmo. Muito bom. O JJ Camargo é um professor de medicina aqui do Rio Grande do Sul. Ele escreve toda semana no principal jornal daqui, que é o Zero Hora. Ele tem uma coluna muito legal, assim, e ele é uma pessoa, assim, com uma visão muito bonita da medicina, assim. Muito. Ele escreveu o primeiro capítulo logo depois da Rita Sharon, assim, então é bem interessante. Agora, eu não sei se você sabe, isso é uma coisa que eu andei pesquisando lá no início para tentar entender melhor, qual a relação entre a slow medicine e a medicina narrativa, assim, sabe? Você vai te preparando, eu vou comentar um pouquinho. É. Você vai falar daqui a pouco. Mas assim, lá na Itália, até recentemente a gente lançou um artigo, colocou um artigo que um dos caras que começou a estratégia italiana, o movimento italiano de slow medicine, se chama Giorgio Berti. O Giorgio Berti faleceu recentemente. Eu já tinha idade, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas ele, assim, para vocês saberem, assim, quem criou a expressão sóbria, respeitosa e justa foi o Giorgio Berti. E ele é um cara assim que parece que teve, assim, era um cara muito interessante no sentido assim que ele produzia muito conhecimento, era um sujeito muito efervescente, assim, sabe, que tinha muitas ideias e ele é uma pessoa que se interessou lá na Itália por medicina narrativa. Existe um movimento na Itália de medicina narrativa e ele conseguia elaborar conteúdos de medicina narrativa à luz da slow medicine ou vice-versa. Medicina narrativa e slow medicine. Você consegue ver proximidade entre essas duas coisas, Lohane? Fora a dificuldade do conceito, consigo, sim. Eu vou falar assim, vou tentar. O que eu penso é o seguinte: são duas atividades centradas, uma medicina centrada na pessoa, né? Duas atividades que valorizam aquele modelo biopsicossocial, né? Que nasceu com a psicossomática, que é um modelo holístico, né? Que você enxerga a pessoa de uma forma muito mais global. Claro que a medicina técnico-científica é uma medicina que é ligada à indústria farmacêutica, é ligada a equipamentos, é uma medicina mais dura. Você tem que tratar, você tem que usar remédio, você tem a medicina baseada em evidência que você tem que seguir. Então, acho que a slow medicine e a medicina narrativa, ela vem fazer um contraponto a essa dureza, vem trazer mais leveza à medicina e mais senso, mais poder de decisão, mas você pensando mais na pessoa da doença e não na doença propriamente dita. Eu não estou ali de frente com uma patologia que eu preciso tratar com remédio. Eu preciso julgar o que é bom para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que a narrativa e a slow medicine têm tudo a ver. É um complemento. Eles podem ter até conceitos diferentes, mas elas têm interseções, sabe? É assim que eu vejo. Não sei se eu te respondi, eu acho que sim. Você sabe que assim, eu desde o começo, assim, eu sempre falo uma coisa que eu até vou tentar ver se eu acho um slide aqui. Que a slow medicine, de certa forma, é uma espécie de um guarda-chuva, assim, onde o Ledbauer falava um pouco isso, assim, que a slow medicine, deixa eu ver se eu encontro aqui, deveria ser vista como um grande guarda-chuva, assim. Vocês me dão um tempinho aqui, um segundinho, que eu vou chegar lá. Só um segundinho. Vocês estão conseguindo enxergar esse slide? Olha, sim.
Esse é o Led Bauer, né? O Led Bauer é um cara que a gente tem uma enorme afeição. Ele é um enorme afeto, assim, foi o cara que escreveu o primeiro artigo norte-americano, que na verdade foi o editorial de uma revista, onde ele usava a expressão slow medicine. E ele, assim, a gente teve uma convivência com ele ao longo de algum tempo, assim. Eu tive uma correspondência com ele ao longo de 5 anos, assim. Ele faleceu ano passado, ele tinha graves problemas cardíacos, e ele tinha uma visão muito, muito, muito bonita da medicina como um todo, assim, e da slow medicine em particular. E aí ele sempre dizia assim, né, que nós devemos fazer o nosso melhor para manter a slow medicine como um conceito aberto, como um grande guarda-chuvas que cobre todas as formas de medicina permeadas de boas ideias de como cuidar dos pacientes. Um meme e não um plano ou um conjunto de técnicas. Uma reconstrução cultural de valores. Só um instantinho, eu vou chegar aqui, em outro lugar aqui. E esse é um outro slide, né, que na verdade que sugere assim não só a slow medicine como um guarda-chuvas, mas uma outra ideia que eu pensei com uma espécie de caixa de ferramentas, né, a slow medicine, onde várias iniciativas como a Choosing Wisely, os cuidados paliativos, um trabalho, um projeto que eles têm lá na Itália que chama Cultivamos a Saúde, a medicina baseada em valores, que é um outro conceito interessante, a medicina que eu chamei de humanista. Essa aqui que é uma campanha bonita, Olá, eu me chamo, ou Hello, my name is, que é uma campanha que uma médica britânica iniciou. Essa que é uma campanha norte-americana, chamada Right Care, que é do Long Institute. E aqui entra a medicina narrativa. Então, como a slow medicine, de certa forma, incorpora todas essas ideias, essas aglomerações de conhecimento e de percepções, e coloca elas dentro de um conjunto de princípios, formando realmente uma filosofia, assim. Era isso, na verdade, que eu queria falar um pouquinho. Então, acho que um pouquinho a medicina narrativa ela faz parte desse conjunto de instrumentos que a slow medicine traz para as pessoas, para que elas possam refletir. Sim. E aí, assim, em questões específicas, eu diria assim, né, que da mesma maneira que foi o que você colocou, que a slow medicine, que a medicina narrativa está centrada na questão da relação médico-paciente. O Dr. Dario Birolini, o nosso mentor, ele sempre fala que a relação médico-paciente, a relação clínica, essa história da relação clínica é interessante. Eu vou só colocar esse elemento porque existe um bioeticista espanhol, o Dr. Diego Gracia, que ele diz que relação médico-paciente é um termo que hoje é um termo restrito e que a proposta de uma relação clínica onde você incorpora outros profissionais que não só o médico, mas também outros interlocutores, como a família do paciente, isso você incorpora dentro de um termo que ele chama relação clínica, né? Então, a relação clínica é o fulcro da prática médica mesmo, assim, é onde ela se dá. E da mesma maneira que a medicina narrativa, né? E a medicina narrativa também, ela se coloca a questão do tempo como uma coisa importante. Se a gente for pensar nos princípios da slow medicine, eles podem se entrecruzar claramente com as ideias que a medicina narrativa propõe. Porque os próprios princípios da slow medicine são coisas assim, a individualização do cuidado, a colocação da tecnologia como, sabe, tudo isso, então, permite a gente entender que são coisas que se aproximam demais.
Sim, perfeito. Pessoal, eu gostaria agora, eu falei bastante e fiz várias perguntas, agora eu gostaria que vocês se expressassem aí um pouquinho, Vera, Lívia e os ligantes. Eu acho que eu já me expressei, mas eu gostaria muito de, se mais algum ligante tivesse alguma história como da Ana Heloísa, não necessariamente com um grau de parentesco, mas alguma história interessante vivida, né, com os seus pacientes, que pudesse relatar, ou que tivesse alguma dúvida. Quando o Zé dá essa risadinha assim. Ai, ai. Não, não, não. É que a Lívia está escrevendo aqui que vai ficar quieta, isso que é. Eu estou dedando ela para o resto da turma aí, que a Lívia vai ficar quieta e eu não sei por quê. Ah, ela está dizendo porque sou dessas. Ai, Lívia, isso é uma figura. Gente, vocês têm que ler a última ata que a Lívia fez da reunião, sendo que aquilo é medicina narrativa pura, viu? Eu fiquei rindo sozinho aqui com as coisas que ela escreveu. Sensacional. Ai, ai. Eu disse É outro um dia. teste para ver quem lê as atas. Na verdade, é isso. É provocativo. Outro dia eu falei que eu e a Ana, a gente se corresponde pelo WhatsApp com uma certa frequência para discutir questões da Slow e outras questões, a gente se corresponde bastante, né? E a gente faz fofocas lá, assim, sabe? Né? Aí um dia eu disse para ela que se pegam as nossas conversas do WhatsApp, vai ser pior do que o Moro e o Dallagnol. O Moro e o Dallagnol ruiu a Lava Jato, viu? Vai ruir a Slow Medicine. É muito engraçado. A Ana, a Ana Coradazzi, ela tem um humor assim muito especial, assim. Ai, ai. Gente, se ninguém mais vai falar, amanhã é Páscoa, né? Sexta-feira Santa, né? Mas eu acho assim que eu adorei a reunião. Eu achei assim que foi muito legal, que você e o Afonso foram perfeitos, assim. A Lívia, que está quietinha, ela até tem uma proposta que eu acho que ela podia fazer, e eu achei que era uma boa proposta, que eu acho que foi tão azeitado a conversa entre você e o Dr. Afonso, que a gente pensou em fazer uma coisa mais ampla, fazer uma live Muito bom. sobre medicina narrativa e slow medicine. Ótimo. Olha, eu tenho uma pergunta para você. Tem 2 minutinhos? Na Claro. verdade, eu até um pouco sei a resposta, mas eu acho que isso seria algo que, para os ligantes, é muito esclarecedor. Utilizar a medicina narrativa como instrumento dentro da medicina leva tempo, por exemplo, dentro de uma consulta, né? Qual é o espaço da medicina narrativa? Né? Como é que você quantificaria em termos de tempo? Dá para fazer? Na verdade, pode virar no final, uma experiência que você, de repente, você consegue, né, com a repetição, Isso. com a prática, fazer acontecer em poucos minutos e tirar uma substância muito importante, né? O tempo é sempre uma pergunta que é feita, né? Assim, se a gente tem tempo para poder fazer essa abordagem, que em tese é uma abordagem um pouco mais ampla, né? Uma consulta um pouco mais prolongada. Mas a gente fala duas coisas. Uma é a qualidade daquele tempo, né? Que a gente está com aquela pessoa. A gente pode ter 5 minutos com aquela pessoa, mas obter dela, com toda essa prática, com toda essa competência,
o que a gente precisa saber, pelo menos naquele momento. E aí, numa próxima consulta, se você só tem 10 minutos, infelizmente, consulta SUS, por exemplo, se você só tem 10 minutos, infelizmente, você tem 100 na fila. Mas você usar esses 10 minutos com qualidade, você pode, na próxima consulta, voltar a esse ponto de partida e trabalhar esse vínculo, entendeu? Quando você está no seu consultório particular, obviamente, você tem um tempo muito maior para ser utilizado. Mas eu particularmente, Lorraine, penso na qualidade desse tempo. Muitas vezes eu tenho assim 2 minutos com o doente que está morrendo, que ele fala uma coisa que é o significado da vida, sabe? Então, assim, é um segundo, uma palavra dele para mim já é um significado, o suficiente para a gente poder interagir, de estar perto, enfim, de entender aquela pessoa. Então, eu acho que é por aí. Isso é uma coisa interessante. O Ledbauer, ele tem até um post que ele escreveu para o nosso site, que era um post que até ele comentava um livro da Clarice Lispector, O Água Viva. E, assim, Sim. E é bem difícil esse livro, né? E ele... Uma viagem. E ele leu em inglês, né? E ele percebeu que o livro tinha uma complexidade na linguagem bastante importante. E ele diz assim, olha, eu não sei se o que eu li é exatamente o que a Clarice quis dizer, porque eu não sei se dá para traduzir o que a Clarice quis dizer para outra língua. Eu não sei se eu vou conseguir absorver, porque o português, aí ele falava que o português era uma língua muito bonita, mas que será que qualquer tradução, por melhor que seja o tradutor, será que ele consegue escrever aquilo que a... Mas tudo bem. Na verdade, esse post do Ledbury falava de uma coisa que ele falava que era a presença, que medicina, slow medicine tinha a ver com presença, sabe? Que era a presença do médico e do paciente naquele momento, naquele encontro clínico. Que a presença era um fator extremamente importante, sabe? Você está efetivamente presente naquele momento, naquele lugar. Você não está distraído por uma série de outras questões, você está centrado naquilo, naquele momento específico. E se esse momento significar 5 minutos, mas são 5 minutos densos e consistentes. Não são 5 minutos em que você está pensando no celular, na conta que tem que vencer, não sei o que. Isso aí. Isso aí. Bastante interessante isso. E assim, né, estar presente, não só fisicamente, mas integralmente, mas com todos os sentidos presentes. Isso, né? Isso mesmo. Vocês sabem qual é o elemento mais humanizador da relação médico-paciente? Olho no olho. A cadeira. A cadeira. Se você senta na cadeira, de frente para o doente ou ao lado do paciente, mesmo que seja por 5 minutos, ele vai lembrar, o médico veio aqui. O médico cuidou de mim. E o médico me tocou também, né? Exatamente. Me tocou. Sentou na cadeira, eu acho que é olhar o paciente no mesmo nível dos olhos, sabe? Exatamente. Nem naquele negócio de estar de pé, naquela posição de superioridade. O professor falava assim, quando o médico fica de pé, a única coisa que ele vê são os pelinhos do nariz do paciente. Ele fala assim, fica aquele ar de superioridade. Então, puxar uma cadeira, ficar no mesmo nível, do olho no olho, e, se for possível, pedir licença para pegar na mão o toque, pronto, a presença está integral. A leitura é, somos iguais. Somos iguais. É isso aí. É sair da verticalidade para a horizontalidade. Eu tenho uma coisa, eu pego na mão do paciente, ele não está percebendo, mas eu já estou olhando o pulso dele ali, porque por ali eu pego um monte de informações. E aí, seu fulaninho, eu já estou vendo, olha, tem uma FA aqui, esse cara vai ter que ir para UTI. Não estou brincando. Mas uma coisa assim que eu acho que tem a ver também, que eu sempre sublinho isso, assim, é que
Slow Medicine propõe uma questão relativa ao tempo também, com a perspectiva longitudinal do tempo. Que você, o encontro médico ele não é um encontro isolado que se dá, mas assim, ao longo do tempo, você muitas vezes nutre e estabelece essa relação de mais proximidade e confiança. Às vezes, você não consegue fazer isso numa primeira consulta, onde a demanda é maior de resolver algum problema específico, eventualmente mais agudo. Mas, posteriormente, particularmente naquele portador de problemas crônicos, sejam eles de que origem for, mental ou físico, você estabelecendo uma relação de longo prazo com esse paciente, isso vai enriquecer profundamente a relação. E, em alguns momentos, não vai ser mais qual o antihipertensivo que você vai escolher ou qual o melhor medicamento para dor, mas vai ser escutar a história que ele vem a te trazer naquele dia, que pode ser a coisa mais implicada no alívio daquele sofrimento especificamente. Eu tenho essa impressão. Isso. Obrigada, Lorraine. Olha, Por nada. foi um encontro maravilhoso, Zé. Eu Maravilhoso. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Lorraine. Obrigada para todos os participantes aí, os nossos ligantes. Eu acho que foi uma reunião super legal. A gente vai publicar lá no site no nosso grupo alguns links interessantes aí de medicina narrativa. Isso. Sem pressa. E feliz Páscoa para todo Feliz mundo, Páscoa. né? Feliz Páscoa para E ao todos. renascer também. Sim. Acho que foi muito motivacional em termos, né, de vamos renascer para esse novo olhar para a saúde. Obrigada, viu? Sempre Obrigada renascendo. mesmo. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau.